para juntos prestarmos um culto de adoração àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha e diga-se de passagem, é quem mais tem paciência de me ouvir. Deus seja louvado pela vida dela, porque haja paciência para me aturar. Aí é guerreira. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. As minhas filhas sempre nos acompanham, mas hoje não foi possível elas virem. Mas sempre para onde vamos vai a caravana, né? E hoje elas quiseram ficar com a irmã mais velha, então deixei elas na casa da minha outra filha. Mas aqui estamos para glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus amados, desde o dia que o pastor Delmi nos fez o convite, eu passei a falar ao Senhor o que Ele queria para nós nesse dia de hoje. E diga-se de passagem, pastor, que hoje pela manhã ainda havia esquecido do nosso compromisso. Quem me lembrou foi a minha esposa, e ela ainda falou assim: eu não sou sua agenda não. Mas ela não me deixa esquecer dos meus compromissos, por isso que sempre louvo a Deus pela vida dela. E não é porque ela é minha agenda, não, é porque é 80% do meu ministério, da minha parte é só 10%. O restante são meus filhos. Louvado seja Deus. Mas eu falei com o Senhor, e durante esse dia de trabalho, Deus ele veio falar ao meu coração dentro de um texto, e eu fiquei reflexivo a respeito desse assunto, e eu quero compartilhar com os irmãos. Já que pelo menos a maior parte se ateve em Lucas, vamos permanecer em Lucas, só que capítulo de número 2, quero que os irmãos leiam junto comigo, a partir do verso de número 39, vamos ler alguns versículos, para que possamos compreender o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite de hoje. E fico muito feliz por poder encontrar o nosso irmão Josimar, juntamente com sua companheira, aqui nessa noite para glorificar a Deus, a nossa irmã Andréia também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus ele possa falar aos vossos corações nesta noite de uma forma poderosa. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 39 em diante, diz assim: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos.
e, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Somente esses versículos. Podem sentar, glorificando ao Senhor com palmas bem fortes nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação. Meus amados, nós estamos diante de um texto de Lucas que vai narrar a história da infância, ou uma pequena parte da infância e da pré-adolescência de Jesus. Texto que, quando nós olhamos nos livros sinóticos ou nos outros evangelhos, nós não vamos encontrar outros a mencionarem sobre o passado ou sobre a infância de Jesus. Lucas, ele é o único que vai enfatizar uma parte dessa história, ou uma parte da infância, da pré-adolescência do nosso Messias. E diga-se de passagem que Lucas, talvez por ser um doutor, por ser alguém que tem um estudo, um homem que é preparado, um homem que se desenvolveu diante da sociedade em conhecimento, ele vai ser mais detalhado em alguns pontos da história que mesmo os outros evangelhos fazendo menção, Lucas ele é sempre mais enfático. Ele sempre aborda alguns detalhes extras que nos traz uma compreensão ou nos traz uma alusão melhor do texto em que nós estamos lendo. E este texto, essa passagem, nós não vamos encontrar nos outros evangelhos. Nós não vamos ver os outros evangelhos fazer menção da infância, da adolescência, outras fases da vida de Jesus. Mas Lucas vai fazer menção. E Lucas, ele não é um expert em teologia, como nós vamos ver no Evangelho de João, que por sua vez é um compêndio teológico, até mesmo o livro aos Romanos que Paulo escreve, que também se trata de um cunho teológico falando sobre o pecado, sobre a martiologia, sobre a soteriologia. Mas Lucas não. Lucas, ele nem mesmo está presente nos feitos de Jesus. Ele vai escrever aquilo que ele entendeu por intermédio de alguém que vem narrar a história de como aconteceu a ele, e por sua vez ele faz a sua interpretação, e agora ele começa a escrever o Evangelho de Lucas. E Lucas ele vem tratar agora de um período da vida de Jesus que em muitas situações fica vago na história. Mas esse momento em que a Bíblia está dizendo que Jesus ele crescia em conhecimento e a graça de Deus estava sobre ele, já era uma promessa que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, falando acerca desse menino que seria cheio de graça e cheio de conhecimento, que falaria com autoridade e com ousadia. E esse menino, como a minha esposa disse que Maria teve o privilégio de carregar o Messias em seus braços, o pastor fez menção. Entenda que Maria ela foi privilegiada por ter o Messias não somente em seus braços, mas ela teve o Messias em seu ventre. Ela foi privilegiada entre todas as mulheres. Entenda que não só Maria, mas também como seu esposo José,
Eles conheciam o Messias, conheciam a Jesus, conheciam a Cristo em toda a sua essência, porque além deles saberem quem era o Jesus a quem eles estavam criando e educando, sabiam qual era o propósito que estava sobre a vida daquela criança. Além deles terem esse conhecimento, eles estavam acompanhando todo esse desenvolvimento. Então ninguém melhor do que Maria e José para poder falar acerca de Jesus. Não havia ninguém melhor na época do que eles para falar quem era Jesus e qual era o propósito que ele haveria de cumprir sobre essa terra. E aí o texto vai dizer que Maria e José, todos os anos, subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando o menino completa os 12 anos de idade, eles sobem agora para cumprir um costume judaico. Toda criança no judaísmo é instruída e é educada dentro da Torá, dentro de todas as leis judaicas. Quando completa os seus 12 anos, é celebrado uma festa. Estou tentando lembrar o nome que é não é o Kippur, é o que eles usam. Vou lembrar aqui, já nós menciona. Não é o Shabat. É Kippatzi, alguma coisa assim. Vou lembrar o nome já. Já vem a memória. É que a gente passou dos 25, aí a memória já não é mais a mesma, né? Mas o Senhor há de nos ajudar nessa noite. Mas toda criança, ao alcançar aos 12 anos de idade, sobe a cumprir um ritual. E com Jesus não é diferente. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir com toda a lei. Glória a Deus. E se ele veio para cumprir, ele também cumpre com esse costume judaico, que é da criança chegar aos 12 anos de idade e participa de uma festa, de um ritual, de um costume judaico, na onde ele faz uma transição agora. Entenda que eles fazem todo o ritual, eles participam daquela festa. E acabando os dias de festa, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que agora Maria e José vão embora junto com os seus parentes e companheiros. E o texto vai dizer que após um dia de caminhada, um dia de viagem, eles dão conta de que Jesus não está entre eles. Jesus não está entre eles. E eles começam a procurar Jesus, e quando eles veem que Jesus não está entre eles, eles retornam a Jerusalém a procurar o menino. E o texto vai dizer que após 3 dias, eles encontram o menino no templo, ensinando. Entenda que eles vão a um dia de caminhada missionária. Eles vão a um dia de caminhada. Agora eles retornam mais um dia. E não encontram o menino. E ficam mais um dia inteiro andando em Jerusalém, em toda a cidade. Eu fico imaginando que eles começam a fazer uma retrospectiva. E traçando os passos por onde eles passaram na cidade, para ver se achavam o menino. Será que não ficou na casa de algum parente? Vamos passar na casa dos parentes. Não está. Vamos passar na casa dos amigos, onde nós passamos também não está. Vamos passar nos locais mais conhecidos da cidade, nos pontos turísticos, para ver se vamos achar o menino. E o menino não está. E eles vão encontrar o menino Jesus
no templo. Porque se ele estivesse parado para fazer uma reflexão e se lembrar das profecias e promessas acerca do Messias, eles entenderiam que havia de se cumprir que o menino sentaria entre doutores para apregoar a Torá. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, com essa contextualização? É porque, mesmo nós tendo tanto conhecimento acerca de Jesus, ainda é possível, pastor Levi, nós saímos deste culto e talvez sem Jesus. Deixa eu explicar melhor. Quantas reuniões nós participamos como essa, cultos como esse, e até muito mais alegres, muito mais avivados do que esse, mas ao colocar o pé para fora do culto, nós automaticamente deixamos tudo o que aconteceu lá dentro. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós participamos de um culto como esse, e ao colocar os pés para fora do culto, alguns acenderam um cigarro. Outros, o primeiro pensamento que veio foi: eu preciso beber alguma coisa. Outros foi nas atividades que tinha que fazer após aquele culto, e se esqueceram de tudo que aconteceu naquela reunião. E mesmo com todo o conhecimento que nós temos sobre Jesus missionário, é possível de sair de uma reunião como essa e não levar Jesus com a gente. Porque não havia ninguém melhor para falar de Jesus do que Maria e José. Ninguém conhecia a Jesus mais do que esses dois. Mas por um momento de empolgação, eles saíram do templo, eles saíram de uma festa e esqueceram Jesus. Deixaram Jesus para trás. E quantas vezes nós deixamos Jesus para trás por causa de coisas banais, coisas fúteis? Porque eu mandei uma mensagem de bom dia para o pastor Delmi, ele ficou chateado comigo e agora não quer mais ir para a igreja. Porque alguém passou por você na rua e virou o rosto para o outro lado, agora você quer abandonar tudo porque alguém não te cumprimentou. Ah, mas falaram mal de mim. Antes de falar mal de você, falaram mal do meu Messias. Aleluia, Jesus. Mas estão me perseguindo, mas antes de nos perseguir, perseguiram o nosso Messias. Mas estão me caluniando. Eu não fiz, mas estão inventando. Antes de caluniarem, você caluniaram meu Messias. Aleluia, Jesus. Chegaram a dizer que ele estava expulsando demônios por nome de Beelzebul. Palavra inicial. Palavra inicial. O pastor estava aqui. Chegaram a dizer que o meu mestre expulsava demônios por nome ou por poder ou autoridade de Beelzebul. E ele não deixou de ser quem ele era por causa dos outros. Aleluias. Sabe qual é o nosso maior problema como seres humanos?
É porque às vezes, por causa de determinadas situações da nossa vida, nós deixamos de ser quem nós somos, ou quem nós temos que ser em Cristo, para dar vazão, dar lugar, ou ressuscitar uma velha criatura que já foi sepultada, já foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. E nós deixamos Jesus para trás. Deixamos Jesus para trás. Esquecemos de tudo que Ele fez em nossa vida para que chegássemos até aqui. Mas nós temos o conhecimento de Jesus. A questão é que muitas vezes não é o conhecimento que nós temos, pastor Deus. O problema não é o quanto nós possamos ser eloquentes em palavras. Não é o nível de conhecimento com o qual nós possamos abordar um assunto. Mas é o nível de relacionamento que eu desenvolvo com Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque eu não lembro se eu tive experiência de perder alguém em alguma situação, mas eu já me perdi na minha infância em um determinado lugar, quem nunca foi, né? Na Aparecida do Norte. Eu pequeno, minha mãe gostava de ir, e eu muito levado, me perdi lá. E eu sei o pavor que eu senti por estar perdido. Mas eu imagino agora o que se passou na cabeça da minha mãe. Ou se tem alguém que já perdeu alguém no meio da multidão, em alguma festa, em algum lugar. O mundo congela. Porque você não consegue pensar em outra coisa se não é na pessoa em que você perdeu. A questão é que às vezes nós estamos tão ligados no automático dessa vida que nós não nos damos conta de que nós perdemos Jesus no caminho e não percebemos. E aí agora José e Maria, quando se dão conta que perdem Jesus, pastor, eles começam a perguntar e a procurar no meio dos parentes que estão na caminhada, no meio da multidão, no meio dos companheiros, e começam a querer encontrar Jesus entre eles, entre os parentes, entre os amigos, os companheiros. E o nosso maior problema é querer encontrar Jesus em outras pessoas. Deixa eu simplificar isso aqui. É quando nós não conseguimos entender que Jesus ele está conosco, independente de toda e qualquer situação. Mas eu só consigo enxergar Jesus na vida da missionária Cristina. Então, se alguém tiver que orar por mim, tem que ser ela. Tudo que acontecer, eu tenho que ir atrás dela para ela orar por mim, senão nada vai acontecer. Mas eu não entendo que se eu dobrar os meus joelhos, o nível de intimidade tem que ser o mesmo. Glória a Deus, aleluia! Glórias. É isso, aleluia. Eu preciso encontrar Jesus na tua vida, missionário. Eu preciso encontrar Jesus na tua vida, pastor. Eu preciso encontrar Jesus na tua vida, Josimar. Aleluia, Jesus. Mas eu esqueço que o meu nível de relacionamento com Jesus tem que ser o mesmo do que o nível do meu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós perdemos Jesus e aí, como nós perdemos, não sabemos aonde nós perdemos Ele. Agora queremos encontrar Jesus na vida de outras pessoas. E como se não bastasse esse problema,
Existe um agravante, e é de que quando nós procuramos Jesus na vida de outra pessoa missionária, nós vamos encontrar problemas na vida dessa pessoa. Nós vamos encontrar defeitos na vida dessa pessoa. E aí nós vamos olhar e vamos dizer: Jesus não está na vida dela. Não é que Jesus não está na vida dela. Não é que Jesus não está na vida dele. Não é porque Jesus está na minha vida é que eu deixei de ser pecador. Eu não deixei de ser imperfeito. Eu não deixei de ser falho. Eu permaneço sendo um ser humano. E como essa natureza ela é pecaminosa, então se você andar comigo no dia a dia, se você passar uma semana comigo, você vai encontrar falhas na minha vida. Mas não é porque eu sou imperfeito é que eu deixei de ter Jesus em minha vida. Não é porque eu sou imperfeito que Jesus deixou de estar na sua vida. O problema é que em determinados momentos da nossa vida, por maior conhecimento que a gente tenha dele, nós perdemos ele no caminho. E aí agora a gente passa a procurar Jesus na vida dos outros, na vida do próximo. E aí quando eles não encontram, aí agora tem que se fazer uma retrospectiva. Aonde que eu deixei Jesus? Aleluia, Jesus. É compreender que em algum momento da caminhada Jesus ficou lá atrás e eu prossegui segundo os meus caminhos, segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos, segundo os meus propósitos. Mas Jesus não foi comigo. Não foi Ele que me deixou, pastor Delmir. Não foi Ele que me abandonou. Não. Eu deixei Ele em algum lugar que eu preciso voltar e saber na onde eu o perdi. É saber que eu tenho que fazer uma conversão na minha caminhada. E se eu precisar retornar a um determinado trajeto, é saber que a eu retornar eu vou encontrar o Jesus na onde eu o deixei, no mesmo lugar. Ele vai estar lá me esperando. Quando Pedro ele é chamado pela primeira vez por Jesus, Jesus olha para ele e após a pesca maravilhosa, Jesus usa o seu barco para apregoar na beira da praia. E agora Pedro entende quem ele é e ele se prostra aos pés de Jesus e fala: mestre, se aparta-te de mim, porque não sou digno de estar diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas Jesus vai olhar e vai dizer para ele: siga-me, que eu te farei pescador Aleluia. de homens. Glória a Deus, aleluia. E Pedro agora segue Jesus por 3 anos. Por 3 anos, Pedro caminha com Jesus, tem experiências maravilhosas, porque Pedro está entre os 12 que são enviados. Depois ele vai estar entre os 70 que também são enviados de cidade em cidade a falar de Jesus. E ele vai experimentar daquilo que Jesus disse: olha, vocês irão e em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Estenderão as mãos sobre os oprimidos, sobre os endemoniados e eles serão libertos. E
E Pedro é um desses que desfruta de tudo isso, pastor. Ele desfruta de tudo isso. Mas no momento da crucificação de Jesus, ele perde Jesus no caminho. O texto vai dizer que Pedro nega ele por 3, não foi em nenhuma, nem 2. Mas Pedro nega ele por 3 vezes. Pedro perdeu Jesus no caminho. E agora, depois de vendo o seu mestre crucificado, morto, não estando mais entre eles, ele vai dizer: não me resta outra coisa, senão fazer aquilo que eu já fazia antes. Voltarei a pescar. O problema é que quando a gente toma algumas decisões, pastor Delmi, já não é apenas sobre nós, porque a nossa vida influencia outras pessoas. Enquanto nós falamos, eu vou retroceder, alguém está olhando para você e está dizendo: se ela vai retroceder, se ele vai retroceder, eu vou parar também. Se eles vão parar, eu também vou parar. E é onde eu quero chegar aqui. Da primeira vez, Jesus, ele tem um encontro com Pedro na beira da praia. Capítulo de número 21 do Evangelho de João. Quando Jesus agora vai ao encontro de Pedro, que Pedro diz: não me resta outra coisa a não ser fazer aquilo que eu fazia antes, voltar a pescar. Jesus mais uma vez agora vai à beira da praia para buscar Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde é que nós perdemos Jesus? Porque Pedro, ele perdeu Jesus no momento em que ele disse: vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E Jesus estava lá esperando por Pedro. Aleluia, Jesus. E o texto vai dizer assim, pastor Demi, que Jesus estava na beira da praia, com uma fogueira acesa e um pão assado. E após a segunda pesca maravilhosa que eles vêm, saem da praia, do mar, saem do barco, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem que eu tenho alimento para você, Pedro. Aleluia. Eu tenho um pão quentinho, Pedro, para te alimentar. Eu sei que você está com fome. Eu tenho aqui um pão quentinho. Pedro, vem que eu vou te alimentar. Mas não vem de mão vazia, não, Pedro. Traz um peixe também para me ajudar a servir os outros que estão com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que você parou, mas foi um período de experiência. Eu sei que você se estacionou, você se perdeu no caminho. Em um determinado trajeto você se perdeu, não tem problema. Eu vim ao seu encontro e eu tenho um alimento para a sua alma. Eu tenho um alimento para a sua vida. Mas não vem de mão vazia, não. Vem porque agora você vai ajudar a servir os outros. Você vai ajudar a alimentar os outros. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não venha de mãos vazias. Venha sabendo que agora eu vou te usar para alimentar outras vidas. No capítulo 5 de Lucas, que é quando Jesus chama Pedro, ele diz: vem que agora eu te farei pescador de homens.
Lá no capítulo de 21 de João, ele vai dizer: Pedro, apacenta as minhas. Aleluia! Oh, glória! Porque no princípio do capítulo de número 5 de Lucas, é o chamado de Pedro. É o momento em que Jesus chama Pedro. Agora no capítulo de número 21 de João, é o ministério se cumprindo e Jesus dizendo: agora você não é apenas um ganhador de almas, você não é apenas um pescador, eu estou te chamando para apacentar. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Bendito é teu nome. É Jesus cumprindo com a sua promessa. É Jesus agora aperfeiçoando o ministério dele sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maria e José perderam Jesus, procuraram Jesus na vida dos parentes, na vida dos amigos, dos companheiros, e não encontrou Jesus. Voltou à cidade do ponto inicial, e por um dia inteiro não encontraram Jesus. Eles vão encontrar Jesus fazendo aquilo que ele veio para fazer. E ele veio para iluminar o nosso entendimento. Aleluia, Jesus. Ele veio para transformar as nossas vidas. Ele veio para mudar a nossa história. Glória a Deus, aleluia. E não somente isso, ele veio para fazer de nós transformadores de vidas. Ele veio para te transformar em um instrumento nas mãos dele. O problema é que, como nosso irmão Josimar disse aqui, muitas vezes nós ficamos presos e perdemos Jesus por causa do nosso complexo de inferioridade. E aí nos vitimizamos em muitas coisas, missionário. Queremos nos colocar como coitadinhos. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Sendo que o seu maior relacionamento tem que ser com Cristo. Aleluia. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo: ah, mas eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de Detrano, ah, é porque fizeram isso, é porque falaram aquilo. Mas deixa eu te dar uma notícia. Aquele que veio, ou aquele que saiu da igreja por causa do homem, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Porque o homem, ele não tem o poder de te dar a vida e muitos menos de tirar a sua vida. Não foi o homem que morreu na cruz do Calvário por amor a você. Ele não tem culpa do que fizeram contra você, para que você o abandonasse ou o perdesse no caminho, para que você o deixasse para trás. E nós estamos falando aqui não é de uma pessoa que é indouta, que não tenha conhecimento, uma pessoa que está iniciando, vamos dizer assim, pastorinho. Não, nós estamos falando de duas pessoas que acompanhou toda a trajetória de Jesus até os 12 anos. Eu fico
eu me pego pensando como que alguém vai esquecer um ente querido dessa maneira, missionário. Porque a Bíblia vai até usar o termo de que ainda que a mãe se esqueça, porque é impossível. É impossível uma mãe se esquecer do seu filho. Não importa a razão, circunstância, não importa. É impossível que uma mãe se esqueça do seu filho. Porém, Deus, glória, Aleluia. Deus jamais se esquecerá de ti. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como que Maria vai esquecer Jesus e vai deixá-lo para trás? E você passa um dia inteiro de caminhada e não nota que o seu filho, que a sua filha não está com você. Alguém tão querido, tão próximo, tão amado. Como que nós passamos um dia inteiro, pastor Deus, e esquecemos de Jesus durante o dia? Mas falamos que o amamos, que o adoramos, que não existe um ser mais magnífico do que Ele, mas nós passamos um dia inteiro, Senhor, e às vezes não lembramos de dar um glória, Aleluia. de falar, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo alimento da minha mesa, obrigado pelas provisões, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelos seus cuidados. Mas muitas vezes o que nós fazemos é esquecer Jesus lá atrás e só reclamar daquilo que nos faz falta. E não olhamos para aquilo que Ele já proporcionou a nós. Porque nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Nós temos um calçado que podemos colocar nos pés. Temos uma roupa limpa todos os dias que podemos trocar. Temos um alimento sobre a nossa mesa. Talvez eu e você não esteja comendo a picanha que nos foi prometida. Mas eu tenho certeza que a gente dá um jeitinho de pelo menos comer uma assim, né? Comer uma costela. De vez em quando a gente ainda come um contra. Bem de vez em quando. Mas não nos falta. Aleluia. Somos privilegiados porque temos o alimento sobre a nossa mesa. Glória a Deus. Mas mesmo assim nós reclamamos, pastor Deus, que não está bom, que não é o suficiente. Mas é porque nós deixamos Jesus lá atrás. E aí quando eles encontram Jesus, vão querer brigar agora e exortar Jesus. O que você está fazendo aqui? A gente foi embora, você ficou aqui 3 dias e Jesus lá no mesmo lugar. E ele vai dizer, eu não vim fazer outra coisa senão cumprir com a palavra de meu. E a promessa de Jesus para as nossas vidas foi justamente essa. De que Ele viria a esta terra. Viveria como um homem. E a Bíblia vai dizer, pastor Leomir, que Ele sofreu
todas as aflições e dores como homem. Ele suportou tudo isso como homem. Aleluia, Jesus. Não é porque ele era 100% Deus e 100% homem que para ele foi fácil, não. Porque quando os chicotes rasgaram as suas carnes, a sua pele, no momento dos açoites, ele sentiu tudo aquilo ali como homem. Quando cuspiram na sua face, ele sentiu aquilo ali como homem. Quando ele foi traído e vendido por 30 moedas por Judas, ele sentiu a dor da traição como homem. Tudo isso para mostrar para nós que é possível vencermos. Tudo isso para mostrar para mim e para você que é possível sim superar todas essas coisas. É possível sim passar por cima de tudo isso e continuar caminhando com Cristo. É possível sim continuar mantendo quem eu sou, sem mudar quem eu sou por causa dos outros. Eu não tenho que mudar quem eu sou por causa de ninguém. Mas quem eu sou em Cristo. Não é quem eu era na minha velha natureza. É quem eu sou em Cristo. Aleluia. Eu não sei se em algum momento da sua trajetória você achou que Cristo estava com você e você possa ter tido uma percepção de que Ele falou com você. Porque talvez José e Maria estavam no meio da multidão e como todo mundo estava falando, aquele coisa de crente, quando sai do culto e vai aquela caravana indo embora, e todo mundo conversando e dando glória e cantando louvores, e às vezes a gente não percebe que alguém ficou para trás. E na nossa cabeça, aquela pessoa está ali conosco, e quando nós nos deparamos, ela não veio. Talvez no meio daquela festa, eles imaginaram que Jesus estava no meio da multidão. Talvez eles até pensaram em ter ouvido a voz de Jesus no meio daquela multidão. Porque uma coisa é Jesus estar comigo na minha individualidade. Outra coisa é estar com Jesus no coletivo. Porque aqui no coletivo, Josimar, a gente dá glória, a gente pula, rodopeia, faz aviãozinho, falamos em línguas, nos alegramos. E tudo isso é muito bom. O problema é quando eu me deparo no meu individual. Como que eu estou com Jesus? Será que eu não deixei Ele para trás e eu tinha apenas uma percepção de que no momento em que eu estava no coletivo, parecia que Jesus estava ali? Só que quando eu vim para o individual, eu percebi que Ele já não estava mais comigo. Senhor. Obrigado, Pai. E aí precisamos retroceder. Precisamos voltar aonde nós deixamos Jesus. Precisamos entender que talvez nós continuamos caminhando, e às vezes até com a multidão, mas Jesus já não está mais conosco. Encontre Jesus aonde você deixou Ele.
momento do seu relacionamento, do seu particular, do seu íntimo, da sua leitura diária, da sua rotina, do seu devocional. Lembra aonde você deixou Jesus e volte até lá. Aleluias! Porque independente para onde nós vamos, precisamos estar com Jesus. As palmas engrandecem ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.